bom a gente poder meditar na palavra de Deus, deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, que Yeshua falou: conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que fica expulsando o demônio pensando que vai libertar a pessoa. Não adianta você expulsar demônio e o coração não ficar cheio da palavra, porque o demônio ele vai nos lugares áridos, chama amiguinhos. Gente, vamos ver se a casa lá está vazia? Chama os parceiros dele, os parceiros vêm. E olha, tá vazia? Não tá não, tá cheio da palavra. Não, não dá não, vamos embora. Tá vazia? Tá, ele não escuta a palavra. Aí, meu irmão, a situação fica pior do que antes. E é 7 vezes pior. E a igreja perdeu o entendimento dessas coisas. Aí fica fazendo aquele espetáculo todo, expulsa demônio, a pessoa vai, volta pior, às vezes. E eu digo a você uma coisa, eu não estou falando isso porque eu acho, eu vi acontecer essas coisas. Eu vi, inclusive, um rapaz que eu ia num culto ali, eu não vou dizer nome, mas ali em Caraí, eles me chamavam, a gente orava, sempre manifestava demônio naquele rapaz, sempre expulsava, ele saía alegre. Um dia ele estava na praia, o demônio tomou ele, dizem, eu não vi. Ele abriu os braços, olhou para o céu e foi andando e se autoafogou. Demoniado. Então, gente, isso é muito sério. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus, você precisa querer entender a palavra de Deus. Você precisa, ainda que você disse assim, olha, eu já ouvi isso, mas olha só, nem tudo você entendeu, porque a palavra de Deus ela é extremamente profunda. Tem texto que diz assim, a palavra de Deus é água que esmiuça, penha o quê? Não é a penha, uma mulher que eu conheci, não. Penha é pedra, é rocha. Então, a palavra de Deus é água que fica batendo ali. Tum, 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 tum. A primeira vez, quando interessante, bate na rocha, parece que não fez efeito nenhum. Volta alguns anos depois, você vê o buraco que não está na rocha. Foi a água. Então, o Deus está dizendo o seguinte, que o seu coração pode estar duro hoje, mas se você se expor à palavra, um dia ele vai ser quebrado. Amém? Então, meu irmão, presta atenção, a gente nunca sabe tudo. Você já ouviu isso, mas de repente o Espírito de Deus te chama atenção para uma coisa que você nunca prestou. Amém? Glória a Deus. Então, fica em silêncio. Abre o ouvido do seu coração para a palavra de Deus. Você sabe que às vezes a gente busca cura, a gente ora, e às vezes a gente ora para curar, né? Mas você já notou, se você reparar, Yeshua nunca orou para curar. Já orou? Não. Ele dá ordem à doença, sai, ser curado. Eu quero você limpo. Ó, se você olhar, você nunca vai ver Yeshua orando para curar alguém. Porque ele já tinha orado, ele orava sempre. A doença ele dava, era ordem. Ele não ficava, Pai eterno. A única vez que eu vejo nas escrituras ele falando isso, foi na ressurreição de Lázaro. Mas na ressurreição de Lázaro ele diz a razão que ele está falando. Pai, eu estou falando assim, alto, por quê? Para que eles saibam que tu me enviou. Então tinha uma razão. Mas quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele não fez. Não fez nada disso. Sai, Lázaro. Não foi? Uma ordem. Nós precisamos aprender, gente. Às vezes o doente está lá, a gente, sem amantíssimo Deus, com aquelas palavras lindas. E o morto continua morto. Então tem alguma coisa errada, não tem não? A gente ora, a doença permanece. Então tem coisa errada em nós. E nós precisamos entender que nós estamos errados, porque Deus não tem erro. E Yeshua diz, está consumada. Aí a gente fala uma vez, a doença não vai embora, fala duas, a doença não vai embora e pronto. Aí começa a inventar teologia. Ah, isso é só na época dos discípulos, agora não precisa mais. Não é assim que faz? É isso que nós fazemos, gente. E nós temos que ter muito cuidado com a gente. Porque a gente começa a arrumar teologia para dar razão
a nossa falta de fé. Aí cria teologia, livro dessa grossura. Porque hoje não tem cura. Quem disse que não tem? O homem. Mas Deus continua o mesmo. A gente canta, a gente lê, né? Em Deus não há sombra de variação alguma. Deus de ontem, nós cantamos hoje, né? O Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Ué, então se é o mesmo Deus de ontem, por que a gente não está curando? A pergunta tem que ser por que nós não estamos fazendo? Não é por, né? Não é igual o pessoal fica falando, por que Deus não está fazendo? É nós. Porque Deus quer operar através de nós. Por que Deus usou Moisés? Porque Deus operou através de? Por que Deus usa o seu filho? Porque Deus opera através do? Como homem. Por que Deus não operou através do seu filho antes dele nascer como homem? Porque Deus quer operar através do homem. Porque a terra ele fez para o homem. Quem é homem aí? Levanta a mão. Até a mulher, hein? Senão eu vou perguntar, mulher o quê? É homem, fêmea. Amém? Glória a Deus. Vamos interiorizar isso em nossos corações, porque nós queremos ver as maravilhas de Deus operando no nosso meio. Ontem a gente estava lendo sobre Lucas, dessa paraxá, Lucas, acho que 21 alguma coisa, não lembro. 21, né? Então, o que a palavra estava dizendo ali? É aqui. Yeshua, quando vier, ele vai dar ordem aos anjos. Tem gente que fala que ele vem com a igreja. Ele não vem com a igreja, ele vem com os anjos. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos os anjos, todos é o quê? Todos. A palavra de Deus diz que Deus criou miríades, milhares de milhares de anjos. Todos eles virão. Vai haver um silêncio até no céu, porque todos virão com ele. Deu para entender? Haverá um silêncio lá. E ele vai dar ordem aos anjos dele. E ele vai pegar todos aqueles que pertencem ao seu reino. Quem pertence ao reino dele? Nós. Primeiro, ele vai pegar a gente e vai pegar aquele que causou escândalo e que praticou iniquidade. O que significa? Aquele que serviu de tropeço para outro irmão e o irmão caiu porque falou bobagem, porque ficou com raiva, sei lá, tem várias razões, mas você serve de tropeço à fé do outro. Deu para entender? Deus vai pegar você. Vai te dar um beijinho? Vai te lançar, sabe aonde? Aonde? Na fornalha. Deus, Yeshua não está falando dos ímpios, está falando de quem é da igreja que nós chamamos hoje. Amém? Então ele vai pegar primeiro o joio, que é aquele que causa escândalo e que pratica iniquidade, ou seja, não obedece mandamento. Amém? E vai ser lançado na fornalha ardente. Então, meu irmão, evangelho não é brinquedo. Assustei você? Mas é para assustar, então errei. Eu errei. Tem que assustar, despertar. É mesmo, meu irmão. Senão eu estou errando. Vou ter que mudar a palavra, a maneira de falar. Amém? Nós estamos na paraxá Rukat, que é estatutos. Essa paraxá vai de Bamidbar. Engraçado, na sua Bíblia está números, mas o original é Bamidbar. E na realidade não quer dizer número, quer dizer no deserto. Amém? Foi a tradução para o grego, colocaram esse nome números. 19:1 a 22:1, que você leu em casa, Raftará é Juízes 11:1 a 33, e a porção que comentamos ontem do Brit Hadashah, Nova Aliança, é Lucas 21, de 1 a 38. Nós vamos falar de números, Bamidbar, tá não? Bamidbar, fala aí, Bamidbar, números, no deserto. Eu quero comentar sobre um fato que ocorre logo depois da morte de Miriam.
Miriam, irmã de Moisés, profetisa do Deus eterno. Amém? Ela era uma profetisa. Ela, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, o que ela fez? Ministério, tem gente que fala que não tem, né? Ela dançou na frente das mulheres. Gente, as mulheres saíram atrás dela dançando e cantando. E aquela grande canção que a gente precisa estudar, que aquilo é uma revelação profunda, viu, meu irmão? E as pessoas nem ligam, mas é uma revelação profunda. E ela foi uma mulher muito usada por Deus, tá bom? Rafael, mas ele errou. Sim, mas você também. Então ficou igual. Não ficou melhor, ficou igual, porque tu erra também. Todos nós erramos, tá? Então, na morte de Miriam, Israel estava no deserto de Zin, em Cádiz. Já ouviu falar? Cádiz Barneia. O deserto de Zin fica em Cádiz. Veja em Números, nas nossas Bíblias, 20, versículo 1. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês, ó. No primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Aviv ou Nissan. O pessoal fala Abib, mas é Aviv. É. Primeiro mês, ou Nissan, né? E o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali ela foi sepultada, tá bom? O fato que vamos comentar na realidade não é um fato novo, ele é normal em um deserto. Todo mundo sabe o que é. Falta de água. No deserto, a água vira ouro. Sabia disso? No deserto, meu irmão, se você dominar o poço, você é o rei. Tá bom? Você deixa beber quem você quiser e quem você não quiser, você não deixa. Então você vira o rei. Tá bem? Então não é um fato novo. Veja Números 20, versículo 2. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Gente, Deus acabou de matar milhares na rebelião de Coré. Uns dias depois, faltou água. O que eles fizeram? Foram murmurar. Gente, cuidado. Ser humano é terrível. Deus fez um milagre na sua vida hoje. Aí passou um mês, você ainda está contando. Um ano, você ainda conta. Meio desanimado, mas conta. 2 anos, você conta só quando alguém pergunta. 3 anos, você já esqueceu. No 4º ano, você fala que Deus não opera na sua vida. Esqueceu, é ou não é? É ou não é? Israel não mudou. Também era assim. Isso é perigoso. Porque não significa que Deus tenha operado na sua vida lá atrás e que Ele vai operar toda hora. Porque aí você não precisa de fé, precisa? E sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Então, se Deus operar hoje na minha vida, amanhã, depois da manhã, eu quero. Depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, depois e vai embora. E minha fé, o justo vive não pelo milagre. E geralmente nós esquecemos isso. E começamos o quê? Ah, eu não murmuro não, murmura assim, quer ver? Ah, eu acho que Deus me deixou. Ó, isso é murmuração. Quem já, quem já pensou assim? Levanta a mãozinha aí pra gente ver. Ah, queria uma foto aqui. Todos nós, isso é murmuração. Será que Deus está mesmo aqui? E não estou vendo nada. Quando você fala assim, não estou vendo nada, você está dizendo para Deus assim, vou traduzir. Eu não tenho fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você está negando a fé quando você diz assim, não estou vendo nada. Não é por vista, mas é por fé. Então a gente acaba
falando, ministrando, e aí chega em casa, pô, Deus, não estou vendo nada acontecer. O que você está falando? Estou negando a fé. Amém, meu irmão? Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que pensamos e falamos, porque Deus ouve. Então, e como de costume, o povo gerou uma contenda, por causa da água. Rafael, mas contenda por causa da água? É porque você tem água aqui, meu irmão. Ai, não entendo Israel por causa de água. Você chega ali, compra água mineral com gás, bebe à vontade, até joga fora, porque eu vejo um monte de garrafinha aí jogada aí nos cantos. Amém? Então, para você entender o que passou com Israel, Israel está num deserto. Não tem como comprar água na esquina, não tem padaria para tomar sei lá, uma Coca-Cola gelada com limão, não tem carro-pipa, não tem nada. Não tem água. Ah, mas cava para achar. Não é todo lugar que cava que acha, meu irmão. Quantas vezes a Bíblia diz que cavou, 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 cavou e não achou nada? Amém? Andar no deserto, meu irmão, não é andar na praia ali de areia que você anda, né, meu irmão? Você corre ali, tem água de coco. Ai, estou morrendo de sede. Está nada. Se você tivesse morrendo de sede, você caía. Não é? Então a gente não conhece isso. A gente nunca teve essa experiência de ter sede mesmo. Nunca. Amém? Nunca tivemos. E como de costume, o povo gerou uma contenda contra Moisés. Veja em Números 20, versículo 3 a 5. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: olha só, gente, quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Eles estão dizendo, quem dera a gente o Senhor tivesse nos matado. Olha que loucura. Isso porque não tinha água mineral com gás. Agora você imagina. Olha só como nós somos. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este... Tiveram até saudade do Egito. Porque eles não falaram assim, lá no Egito que a gente apanhava, que a gente tinha que trabalhar de sol a sol até morrer, com febre, ou você acha que tinha carteira assinada? Ou você acha que você falava para o patrão, ligava para ele, estou com febre hoje. Ah, não, então não vem. Ou você acha. Gente, eles esqueceram do sacrifício que era estar no Egito. Lugar, olha só, lugar onde não há semente, nem figo, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Você nota que a última coisa que reclama é da água. Então tem algo diferente aí. A gente precisa observar, porque nem tudo aquilo que eu falo é aquilo que de fato está dentro do meu coração. Cuidado, hein, meu irmão? Sabe por quê? O ser humano é enganado, mas Deus não é. Às vezes você está falando uma coisa, mas está sentindo outra. Eles estão reclamando do figo, sei lá, da maçã, da vide, da romã, mas no fundo, até da água, mas no fundo, a questão não é essa. A palavra no hebraico traduzida para contenda é vaiarev, ou vaiarev. Ela é um termo bíblico e significa mais do que uma simples reclamação, viu, gente? Porque no português parece que é só uma queixa. Pô, tá sem água aqui. Mas não é isso, não. É mais. É uma disputa. É uma briga.
É uma acusação direta contra Moisés. Onde começou isso, gente? Aonde? Lá em Coré. Isso é semente que já está brotando nas pessoas que não foram mortas. Olha que coisa terrível. Por isso, às vezes, uma igreja, quando eles brigam e separam, já viu isso? Aquela congregação morre. Rebeldia é um pecado terrível, nós já vimos isso. E quando há rebeldia, meu irmão, dificilmente a congregação permanece. Ó, eles questionam ainda a posição de Moisés. Até mesmo na realidade, eles estão questionando até porque saíram do Egito. Tá vendo? A água só é o quê? É o boi de piranha que fala lá em Mato Grosso. Você está entendendo? É só um pretexto. A água. No fundo, há mais coisa aí. Por isso que às vezes Deus toma atitude e a gente não entende. Porque a gente está vendo o que está sendo falado, mas você não está vendo o que está sendo sentido. E Deus é claro em dizer que Ele olha o. Então, às vezes, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que pensar que quem está ali é o Pai, é o Criador. Então, se eu estou falando A, mas no meu coração tem B, Ele sabe que tem. Eu não sei. Mas se você falar A e tiver B, Deus sabe o que tem dentro do seu coração. E às vezes a atitude de Deus, ela é tomada em sentido daquilo que é verdadeiro no seu coração. Não daquilo que você está falando. Por isso que isso é muito perigoso. Por isso que às vezes você lê a Bíblia e não entende, mas Deus fez isso só por isso? Tu não sabe o que estava dentro do coração do sujeito, sabe? Pois é, mas Deus sabe. E a atitude dele é com relação àquilo que está dentro do coração do homem. Deu para entender? Você vai notar que ele fala assim, ó, as pessoas dizem assim, nossos irmãos, não fala? É uma referência aos que morreram na rebelião de Corá. Não tinha muito tempo. Olha o que ele está falando. Nossos irmãos. Vou perguntar uma coisa para você. O cara é estuprador, bandido. A polícia prende ele. Você fala que ele é seu irmão? Você quer o que com ele? Mas aqui não está assim. Por quê? Por que eles estão falando nossos irmãos? Fazendo referência à rebeldia, à Coreia, os homens e as famílias que morreram. O povo, na realidade, via esses rebeldes com simpatia. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo que dentro do coração de Israel está uma simpatia por aqueles que provocaram rebelião. Então tem alguma coisa errada. O povo, na realidade, vê os rebeldes com simpatia, o que agrava mais ainda a gravidade da murmuração. Deus não está olhando o que falou, Deus está olhando o que deu origem a essa fala. A verdade dentro do coração. É importante notar nesse versículo que a simpatia do povo pelos da rebelião de Coré é o que é chamado em hebraico de Yetzer Hara, que em português seria a inclinação para o mal. Todos nós temos. Inclinação para o mal. Nós herdamos da queda. Então nós temos a tendência
de nos simpatizarmos com o erro. É ou não é? Eu vou mostrar a você. A razão da inclinação para o mal é exatamente o que o apóstolo Paulo nos revela lá em Romanos. E que as pessoas pensam que ele está falando dele. Não, ele está falando de todos nós. Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei de meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que estão nos meus. Que membro é esse? Corpo. É teu corpo. A Bíblia diz: a salvação ainda não é o despojar do corpo do pecado, mas sim uma boa consciência para com Deus. Porque no meu homem interior eu tenho prazer já na lei de Deus, mas no meu homem exterior eu vejo uma outra lei me puxando para o pecado e para a morte. Todos nós. Até eu, sim, até você. Mas, Rafael, tomei banho, lavei, botei perfuminho, eu sei. Mas a lei que tem na tua carne, no nosso corpo, é a lei do pecado. É a lei contrária à lei de Deus. Por isso que as pessoas têm prazer em desobedecer a palavra de Deus. Por isso que as pessoas têm prazer em se prostituir. Por isso que as pessoas dizem assim: o que é escondido é melhor. Hein? Já ouviu isso? Você já disse isso? É o pecado na sua carne te puxando para a morte. Deu para ouvir? Hein? Paulo descreve isso com muita clareza. Por isso podemos afirmar que o ser humano, em sua natureza decaída, tende a nutrir simpatia pelos que erram. Quem viveu década de 60? Você achava bonito o quê? Homem de cabelo? Bolsa de mulher em corpo de homem. Roupa de homem em mulher. Surgiu o que? Um unissex. E Deus fala o quê? Ó, não haverá roupa de homem em mulher, não haverá roupa de mulher em homem. Homem não se vestirá como mulher, mulher não se vestirá como homem. Mas todo mundo tinha prazer em ver um homem parecido com uma mulher e uma mulher parecida com homem. É ou não é? É ou não é? Vocês que viveram aí a década de 60. Eu não, vocês. É ou não é? Hein? Apareceu os Beatles lá, cabeludinho, cabelo de mulher. As mulheres gritavam, desmaiavam. Isso é o que? Simpatia pelo erro. Porque a sua carne está te puxando para o pecado e para a morte. E você tem prazer nisso. Ó, já ouvi muita gente falar adultério. A palavra não fala, o adúltero certamente morrerá. Mas a pessoa faz o adultério escondidinho e tem prazer. Por quê? A carne está puxando para o pecado. E ele vai morrer. Mas ele tem prazer? Tem. Tem simpatia? Tem. Mas vai morrer? Vai. Vai ser condenado? Vai. Rafael, mas ninguém viu. Tolo. O principal viu. Você não viu, eu não vi. Mas o principal viu. Deus. E ele vai matar você. Yeshua falou que ele virá, pegará aqueles que causam escândalo e praticam iniquidade, descumprimento do mandamento, e lançará na fornalha. Ué, e o julgamento? E o julgamento?
Ah, mas o pastor lá largou a mulher, casou com outra, mas é tudo tranquilo, porque todo mundo está em paz. Pois é, vão ficar em paz na fornalha. Gente, isso não é brinquedo. Não tatuarás. Ah, mas eu tatuei Jesus. Se tivesse escrito assim, se você tatuar Jesus não tem problema, amém. Mas ele não disse isso. Ele disse, não tatuarás. Rafael, eu não encontro tatuagem na Bíblia. Claro que não. Tatuagem, meu irmão, é um nome novo. Não encontro dinossauro. Dinossauro é um nome novo. É claro que não tinha a palavra tatuagem. Na Bíblia, em hebraico, é caca, é desenho, marca na pele. Mas, gente, olha só, não é por sonoridade. Amém? Glória a Deus. Isso parece em português, mas em outra língua não tem nada a ver. Caca, se você falar em hebraico, o cara está entendendo que é tatuagem. Aí faz. Ah, pastor, perguntei para o meu pastor, ele disse que não tem problema não, que Deus não quer teu corpo, quer tua alma. Pois é, pois é. Aí tatua Jesus, eu te amo Jesus, estrela de Davi na testa, em tudo quanto é canto. E acha que está salvo. Porque tem prazer no erro, tem simpatia com o erro. Tá vendo aí, ó? Hein? Sobretudo quando esses representam uma rebelião contra tudo aquilo que procede do Altíssimo. Gente, analisa a sociedade. Tudo que a sociedade tem prazer, você pode ler na Bíblia que é o contrário. Pode ler. Pode ler, gente. Faz uma avaliação da sua vida, da vida da sociedade, você vai ver que tudo que vira moda é contrário àquilo que está escrito. E isso não é novo. Vem de onde? Da queda lá no Éden. É a inversão de valores que foi proclamado pelos profetas com muita clareza. Eu acho que uma clareza até impressionante. Quer ver? Lembra de Isaías, né? Lá naquele período. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ó, o que é isso? Inversão de valores. Mas ele está dizendo, ai. Então, gente, quando a Bíblia diz ai, meu irmão, você pode correr que não vai adiantar. Pode crer, meu irmão, não vai adiantar o que você vai fazer. Ai de você. Ó, ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por inversão de valores. Deus fala, você pode ter relação sexual, mas casa, tenha pacto, que todo mundo saiba. Aí o cara tem relação sexual sem casamento, é ou não é? Pensa que Deus não vai punir? Pensa que Deus não vai cobrar? Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Deus fala a respeito de vício. Não fala? Aí o cara bebe, bebe. O que tem? Bebe, bebe. O que tem? Bebe. A hora vai chegar, porque os bêbados não herdam o reino dos céus. Vai chegar a hora, meu irmão. Você lembra quando você era pequenininho? Você ficava assim, puxa, nunca parecia que você estava subindo uma ladeira, né? Demorava a ficar velho. Aí você fazia 6 anos, demorava. Os 6 anos demorava mais ou menos 20 anos. Aí você fazia 7, caramba, que dificuldade. Mas depois que chega aos 20, parece que você está numa ladeira abaixo. Aí tu quer segurar e não tem como. Vai que vai. Quando você abre os olhos, está com 40.
É porque você abriu com 40, eu abri, eu já estou com 56. Ninguém para. E é assim. Ah, o que, que tem? Eu fiz, não tem nada a ver, não é? Não é assim que as pessoas falam? Batem de ombro. A Bíblia chama isso de bater de ombro. Ó. Não tem nada a ver, isso é bobagem. Isso é bater de ombros. E muita gente faz isso dentro da igreja. E, meu irmão, a hora vai chegar. Você pode ter certeza que vai. Não se arrepende não e não para não para você ver. Esse período em que nós estamos vivendo é momento de arrependimento, meu irmão. É momento de arrependimento. Arrepende-te enquanto você está no caminho. A Bíblia diz assim no Salmo 2, se não me engano: beije o filho enquanto está no caminho. Beijar o filho é aceita ele enquanto você está no caminho. Porque depois, meu irmão, acabou. Se tu fechar esse olhinho bonito aí, meu irmão, acabou para você. Para todos nós. Na sociedade contemporânea, essa inversão pode se manifestar assim. O rebelde, o transgressor, ou o que nós chamamos de doidão, não é verdade? Hein? É visto como um símbolo de autenticidade. Não, o cara é artista. É ou não é? Artista pode, até a igreja faz isso. Artista, o que, que tem? Ele é artista. O cara é todo torto, mas põe esse nome dele na rua porque ele faleceu. E todo mundo acha o maior barato. É ou não é? Hein? Até a famosa chamada igreja também. Que é isso? Ele é artista. É? Vai nesse barco para você ver. Onde é que você vai parar? Pois é, vira ídolo. Venha tomar café com seu ídolo crente. Vai tomando café com seu ídolo crente. Vai, toma quente, viu? Que pelo menos você vai falar, o café tá gostoso. Pelo menos o café, né? Porque no dia em que Deus chegar, meu irmão, você vai tomar café. A coisa é séria. A igreja tá brincando, tá assim, ó, cheia de gente brincando. Pensando que, mas Jesus morreu por mim, já fez tudo, agora eu posso fazer tudo. Vai, então vai fazendo. Ah, Yeshua obedeceu a lei por mim. Então vai fundo nessa. É, uma vez salvo, salvo para sempre. É? Ah, não, se o cara caiu é porque ele nunca foi salvo. Ah, fala sério. Fala sério. E Salomão? Vai brincando com Deus. Vai brincando. Vai brincando de religião. As meninas brincavam de casinha, a gente brincava de carrinho. Continua. Continua para você ver onde é que você vai parar, meu irmão. Hein? Hein? Esses homens, essas pessoas transviadas, erradas, doidonas, elas são símbolo de autenticidade e de coragem. Todo mundo festeja. Vai um monte atrás. Vai um monte atrás, gente. Deus vai cobrar na hora certa. A pessoa é uma transgressora e as pessoas estão aplaudindo ela. A pessoa é cheia de problema na alma e as pessoas estão aplaudindo elas. Meu irmão, há um estímulo para isso. O diabo vai na sua carne. Tem uma coisa que sempre vem no meu coração, foi quando Pedro, do lado de Yeshua falando que ele teria que morrer, etc, etc, ele falou, não, Senhor. Parece bonito isso, né? Poxa, Senhor, não deixa não, tu é tão bonzinho, Senhor. Não deixa que aconteça isso contigo, não. O que Yeshua falou? Usou Pedro. Pedro andava ali do lado de Yeshua, gente, cuidado. Ah, não, mas jovem é assim mesmo, é? Vai nessa de jovem é assim mesmo. Onde é que o jovem é assim mesmo vai parar?
E vou dizer uma coisa para você, gente. Tem muita gente que pensa assim: ah, mas eu vou morrer e não vou ver. Você vai ver tudo e não vai poder fazer nada. Você vai sofrer muito e não vai poder fazer nada. Deu para entender? Nada. O que tem que ser feito é agora, porque Yeshua vem para dar a cada um o que fez por meio do corpo. É agora, não é amanhã. Ah, eu vou morrer, não vou ver nada. Você que pensa. Você que pensa. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você vai ver e não vai poder fazer nada. E com isso, a angústia vai piorar. Pois é. Há um estímulo para que você viva assim no mundo. O diabo quer que você viva. Aí, quando você faz. Você quer ver uma coisa? Quem não quer a aprovação dos homens? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Aí o que acontece? Prefere a glória do homem do que a glória de Deus. A glória do homem é gostosa, gente. Imagina uma plateia toda te aplaudindo, falando, você é o máximo. Você fica achando que você é o máximo mesmo, cara. Acha ou não acha? Pô, e ainda te dão dinheiro. Aí, meu irmão, aí eu sou o máximo de verdade. Tenho dinheiro, sou todo poderoso, os caras, todo mundo aplaudindo. Você passa na rua, os outros saem atrás de você. E você fica como? Inchado, inflado. Aí, meu irmão, vai sair disso. Olha, se sai, é raro. É raro. Muito difícil sair. Aí, aquilo que você está fazendo de errado é aplaudido, inclusive pela igreja. E você acha que Deus não vai punir aquele que está aplaudindo também? Hum. Gente, você não pode dizer que o doidão, o transgressor, é autêntico, que aquilo é arte. Ah, Rafael, mas isso é arte. O diabo é que está falando que é. Não é. Arte não é isso. Você quer ver arte? Quer? Quer que eu te mostre? Se você abrir a Torá, você vai ver quando Israel estava no deserto e Deus encheu aqueles homens do Espírito em sabedoria para fazer todo tipo de arte. Aquilo é arte. Agora, aquelas coisas que o cara desenha, tudo torto, não sei o quê. Você acha que isso é arte, meu irmão? Isso é coisa doentia na alma. Homens deformados, figura deformada. Não, é arte moderna. Fala sério. Pois é. Amém? Toda distorcida. Ó, aí, ó. Ela trabalha com isso. Então, meu irmão, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está batendo palma por uma coisa errada, toda distorcida. Amém? E isso há um estímulo todo social para isso. Inclusive, se você observar, valores como pureza, humildade, obediência ou fé são ridicularizados. Você é um idiota se você fala que crê, se você fala que não, você é íntegro. Se você falar assim que você não tem relação, você não precisa ficar falando, né? Mas se falar, e as pessoas na sociedade ouvir que você se guarda para sua esposa, para seu marido, você vai ser o idiota. É ou não é? Pois é. E isso é o estímulo maligno para tu pecar. Você está entendendo? Aí você, não, o que que tem? Aí tu transa, não aconteceu. Ih, não aconteceu nada. Ah, esse pessoal é louco. Esse pessoal fica falando porque ele quer prender a gente, não quer deixar a gente livre. Vai nessa sua liberdade, então.
Vai que você vai ver o fruto dela. Tem que desenvolver isso aí. É uma coisa que parece que a igreja não lembra. Desenvolver salvação. A gente precisa ter isso no coração, porque a salvação não é bate pronto. Não. Deus faz a parte dele. Mandou seu filho morreu, nos chama, mostra como é o mundo vindouro, faz isso tudo. Depois ele quer o quê? Que eu construa a salvação. Ele quer. Porque senão tinha. Porque senão cai naquele negócio que algumas denominações falam aí. Não, o cara já era para ser salvo mesmo, o outro não é para ser salvo. Né? Cai nessa maluquice do diabo. Você tem possibilidade de. Olha, eu leio muito Salomão. Se você observar Salomão, cara, Deus falou com Salomão, não falou? Deus colocou Salomão no trono, falou com ele, apareceu para ele, prometeu coisa a ele. Quem é que tomou decisão de trazer deuses estranhos para dentro de Israel? Salomão. Deus se agrada? Aí você fala, mas o povo sofreu porque o povo vai atrás. O povo vai atrás. Você quer ver? Os crentes estão tudo atrás de política. Gente, o dia que o Senhor vier, muita gente vai perecer. Você vai ficar espantado. Eu estou falando isso porque todos nós vamos ver. Ah, Rafael, eu nem vou estar aí. Ô tolo. Então você não conheceu nada. Porque todo olho verá. Até aqueles que ultrapassou. Crucificou Yeshua, para você entender melhor. Aquele cara que bateu o prego vai ver. Seu bisavô, tataravô, vão ver. Você, se estiver vivo, vai ver. Se estiver morto, vai ver. Mas, Rafael, vou entrar no buraco do tatu. Vai ver também. Vai ver. Todo olho verá. Quando Deus fala todo, é todo. Todo olho verá. Então, valores como pureza, humildade, obediência ou fé são ridicularizados entre os grupos. São ou não são? Entra nessas escolas aí. Fala que você é crente. Você vira o bobo. Todo mundo faz piada de você. É visto como fraqueza e ingenuidade. Pior que os crentes mal preparados entram nessas escolas, nessas universidades e acabam entrando nesse processo. Por quê? Porque não tem certeza nem firmeza na palavra. Porque não é lavado pela palavra. Parece que anda com esse livro debaixo do braço, como se isso não fosse tão importante assim. Sabe? Importante tá lá, importante é glorificar a Deus, é ouvir profecia, mas a palavra, mais ou menos. Salmo virou poesia. É poético. Aí você lê a poesia. Vou ver então Carlos Drummond de Andrade. Davi é muito velho. Vou ler uma poesia mais nova. É assim que acontece. Velho Testamento. Deus falou para mim que nada de Deus envelhece. Velho Testamento. Aí você fala, é velho. Isso é história de Israel, não tenho nada com Israel. É ou não é? Não sabe, nem pensa nisso. Se você falar isso, eles até te batem. Ficam zangados, eu estou falando com você. Eu já ministrei dentro de igreja. Eles brigam contigo, acham ruim. Eles usam aquela palavra, você é um judaizante. Sabe nem o que está falando, coitado. Pois é. Então, pois é. A mídia e a cultura popular muitas das vezes glamorizam o erro. Pode observar. Você quer ver uma coisa? É sempre gradual. Não estou dizendo que antes foi bom, mas porque o homem é caído. Mas década de 60 houve uma desarrumação social. Houve ou não houve? Quem viveu aquele período sabe o que eu estou falando.
Houve uma desarrumação. Os jovens começaram a desrespeitar os adultos. Foi ou não foi? E olha, começou uma ideia conceitual que o jovem tinha coisa para falar. Cara, para pensar comigo. Quem é que educa quem? O velho ou o jovem? O jovem traz o quê? De onde? Para pensar comigo, gente. Só parar para pensar um pouco. Se você parar para pensar um pouco fora da casa, você vai falar, mas o jovem está trazendo o quê? De onde? Se o ser humano, eu preciso aprender para eu poder depois passar. Se eu sou jovem e não aprendi nada, eu vou passar o quê? Aí que o diabo é esperto. Ele criou uma revolução entre os jovens. Os jovens deixaram, a mulher cortou o cabelo, o homem deixou o cabelo crescer, homem vestiu de mulher, mulher vestiu de homem e chamou aquele que tem conhecimento de coroa. Coroa não serve para nada. Aí o jovem hoje diz assim: meu pai não entende isso. Ó, ele não para pensar que o pai dele, a mãe dele, eles estão vivendo muito antes. Então o buraco que tem ali, o mais velho sabe, o mais novo não sabe, porque ele nunca passou por ali. Então inverteu as coisas, década de 60. Os jovens são os sábios. Os antigos são os tolos. Sabe nada, não tem nada para trazer. Tu é careta. Lembra? Ó, cara, meu pai é um... Aí começou a chamar pai de velho. Meu velho. Velho é coisa que não... Vou te dar um sapato velho, você quer? Ah, pega aí, cara. Ele tá só furado embaixo. Cheio de mofo. Quer? Então, velho, ninguém quer nada. Ó, na Bíblia está escrito assim, ó, Velho Testamento. Deus falou comigo. Falou. Não fui eu que li. Ele falou assim, Rafael, as minhas coisas não envelhecem. Então, rasga isso que está escrito lá. Velho, tira. Porque velho ninguém quer. Vou te dar uma televisão velha, aquela grandona de tubo. Você quer? Ué, deveria querer, porque você aceita Velho Testamento, então você deveria querer essa televisão velha, preto e branco, com chuvisco. E tem que ficar satisfeito. Pois é. E nem vai encontrar mais, porque é difícil encontrar Bombril hoje. Pois é. Então não tem nada de velho. A mídia e a cultura popular, elas vangloriam, elas glorificam o erro, enquanto o certo é tratado pela cultura, pelo que é popular, como antiquado, como errado, careta, e muitas vezes é ridicularizado. E quem é assim é porque você queria saber como é que é andar na carne. Isso é andar na carne. Quando você troca o certo pelo errado, você está na carne. Quando você está fazendo uma coisa, você lê lá na Bíblia, não faça, você está na carne, porque tudo que tem na... Tem um judeu que falou comigo assim, poxa, Rafael, eu acho que existe a Torá e a anti-Torá. Ele falou assim, a anti-Torá é a lei que está na carne do homem. Tudo que Deus fala, fala ao contrário. Tudo. É impressionante, gente. Avalia o mundo para você ver. Perdão. Avalie o mundo para você ver. E é por essa razão que a palavra nos revela lá em Romano 8, de 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Yud Revav, pois não é sujeita à lei dele. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus. Pode agradar o homem, mas agradar a Deus de forma nenhuma. E às vezes a pessoa se satisfaz porque agradou o homem. A pessoa fica feliz porque o homem aplaudiu. A pessoa fica feliz porque o homem falou: muito bem, você é bacana. Observa se não é isso. Ah, Rafael, mas foi minha irmã que falou. Ué, tua irmã está na carne. Ah, foi o fulano, meu pai que falou, teu pai está na carne. Ah, foi na minha escola que falou, eles estão na carne. Ah, foi na igreja que falou, eles estão na carne. Pedro não andava com Yeshua e não andou na carne e o diabo não usou? Acha que não vai usar a gente se nós andarmos na carne? Por isso que a Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus, pois o pecado não mais terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, então a lei acabou? Não, meu irmão. Você não está debaixo da lei, porque quando eu peco, a maldição da lei vem sobre mim. Entende? Moisés e Arão já sabem. Eles já sabem, ó, Moisés e Arão não estão na carne. Rafael, mas você nem viu, mas eu sei que não estão por causa da atitude. É a atitude que vai mostrar. Ó, e ao invés de baterem boca com o povo, ó, o diabo queria o quê? O povo fala assim, não, ó, você, mas Moisés não sabe o que está dentro do coração do povo, de fato. Quem sabe é Deus. Aí Moisés ia ficar, não, mas eu dou água, não sei o quê, não dá água, mas a gente cava poço aqui, não cava, eu não quero, eu não aceito, você tem que aceitar. Ia ficar assim? Ia adiantar? O que Moisés faz? E Arão? Nem dá papo. Veja Números 20, versículo 6. Então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia do povo. Ó, eles nem falaram nada. Até a porta de onde? Da tenda da revelação, do tabernáculo, do Miscã. E se lançaram com o rosto aonde? O que eles estão dizendo? Não sei nada, não sou nada. Sou pó. Senhor, não tenho solução para eles. Não tenho. E a glória do Senhor, então, lhes apareceu. Olha a posição de Moisés e Arão. Para você tomar a mesma posição de Moisés e Arão nas discussões no trânsito. Quando houver discussão na escola, no trânsito, você tem que buscar o Senhor. Porque você vai ficar na carne, num bate-boca, para ver quem vence. Não é assim que a gente fica? Em vez de Moisés e Arão reagirem com raiva e fazerem justificativas ou acusações, ficar lá justificando, não, mas não fui eu, foi Deus que trouxe. Não sei, não ia adiantar? Não ia. Moisés e Arão se retiram em silêncio. Não dá vazão à carne. Eles não entram em debate, não se defendem e nem revidam. Ó, tudo que o diabo quer. O diabo quer que eu fale uma coisa e você revida, e eu falo também, você fala e fica aquele negócio, ninguém resolve nada. É isso que ele quer. Aí gera ferida na minha alma, gera ferida na alma do outro. É isso que ele quer. Fica ligado, viu, gente? Eles se voltam para Yud Revavirê. Essa atitude mostra que servir ao Senhor não é sobre posição diante do povo. Esse negócio de posição diante do povo vem da carne. Eu sou o líder. Isso é carne. Amém? Isso é carne. Porque Moisés, quem colocou ele ali foi Deus. Mas ele não se vale dessa carnalidade. Deu para entender? Ele podia gritar, sou eu que mando aqui. Quem não está comigo, a porta é a serventia da casa. Podia ou não podia? Mas não fez. Você já viu isso acontecer? Eu já. E isso é carne.
Eles se voltam para o Senhor. Então, servir ao Senhor não é sob posição diante do povo, ou ter razões, ou vencer discussões. Gente, tem gente dentro da igreja que entra para ter discussão, para ver quem é que vence naquela discussão, quem é que tem razão. Isso é os famosos debates aí. E o que você sente quando você vê esses debates aí nas rádios? Pois é. Edifica alguém? Mostra uma discórdia sem tamanho. Um descontrole de uns, então, terríveis. Ó, tá sem som. Desligou? Então, ó, mas sobre discernir a própria limitação, isso é discernir a sua própria limitação, como Moisés fez. Eu não tenho solução para você. Ó, submeter-se de forma total à autoridade divina. Sujeitar totalmente à autoridade divina e buscar por direção e não justificação em meio ao caos. Estava um caos. Adiantava ficar discutindo? Vamos lá, falar com Deus. Ele foi lá e se prostrou. Senhor, não tenho solução para isso. O que eu faço? Com isso, Moisés e Arão cumprem o que está escrito em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Elohim, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, o diabo queria o quê? Confusão. Meu irmão, quando você estiver dentro de... Você vê confusão, sai. Ah, e disse isso, e disse aquilo. Meu irmão, cala a tua boca. A Bíblia é tremenda. Ela diz assim, de boca calada, até o tolo se faz sábio. Ó, é melhor calar a boca. Não vai resolver, está naquele clima todo, pessoa exaltada, uns gritam, falam alto, a pessoa não retém a carne. Aí você que já é espiritual, faz o quê? Retém. Amém? Fica quietinha, você não vai resolver aquele problema. Aquilo está muito confuso, o diabo gosta de caos. Deus não se agrada de caos, o diabo sim. E a gente acaba entrando. Submeter-se a Elohim é reconhecer sua autoridade e confiar plenamente na sua vontade, mesmo quando ela contraria nossos desejos pessoais. Aí que entra o problema. Porque quando Deus fala uma coisa que não é agradável a nós, o que a gente faz? Ah, é para a guerra, não é para mim, não. É ou não é? Quando Deus fala uma coisa que não te agrada, não, vou orar de novo. Aí ora de novo, porque não te agradou. Você, na verdade, não está perguntando a opinião de Deus. Na verdade, você quer que Deus se convença através da sua opinião. Aí você fica lá, e Deus falou: olha, filho, seu próprio bem, mas você não entende. Aí você fica, não, mas eu quero isso, Senhor. Eu já vi isso em muito negócio de casamento, gente. Eu nem vou falar, porque. Vamos lá, deixa quieto. Resistir ao diabo implica em rejeitar a tentação de ter razão ou vencer discussões. Quando eu começo a querer a vencer discussão, gente, o diabo vai usar. Vai te usar. Você pode escrever. Quando você cala a boca, ficar quieto, o diabo não pode te usar. Amém? A Bíblia tem uns negócios, gente, você tem que prestar muita atenção. Uma pequena mosca estraga o quê? Todo o unguento e o perfume. Ó. Aí o ditado popular diz assim: de boca fechada, porque a mosca estraga o perfume e todo o unguento. Então, quando a gente
quer prevalecer na boca, a mosca entra, o diabo entra. E usa. Vai usar. Quando você fica calado, ele não pode te usar. Sai de perto. Amém? Pois isso também é dar lugar ao diabo. Quando eu começo a querer ter razão, vou dar ao diabo. Pois dá lugar ao diabo, pois está escrito em Efésios 6,12, todo mundo sabe. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Você quer que eu diga? Não é contra carne e sangue que temos que brigar. Não é contra carne e sangue que temos que discutir. Hein? Quer mais? Não é contra carne e sangue que eu tenho que resistir. É contra quê? Hein? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, quem pratica iniquidade, as hostes celestiais praticantes da iniquidade operam na vida da pessoa. Está vendo aí? A gente fala isso, mas quando tem uma discussão, a gente joga para o lado e manda ver na discussão, entra na carne e o diabo te usa mesmo. O diabo sabe disso. Você vai dar vazão a ele. Às vezes você tem que ficar calado. Cala a boca. Que Deus vai resolver a questão. Não é você. Tem coisas que não é você que vai resolver. O copo caiu com água, você vai resolver. Você não vai ficar orando, Senhor, enxuga e tira o copo, Senhor. Ah, Senhor, eu vou pular de paraquedas, me guarda. Meu irmão, fala sério, se paraquedas furar. Ah, Deus, faz eu ter asa. Fala sério, meu irmão. Pulou de paraquedas porque quis. É, gente, é verdade. Não estou dizendo para você não pular de paraquedas. Você quer pular, você pode pular. Mas você não vai. Você sabe, né, meu irmão? Pular de paraquedas. Ou aquela corda, como é que chama mesmo? É? Body jump. Meu irmão. Body jump. Se aquilo arrebentar, sua cabeça vai bater aonde? Na nuvem? Pois é. Você já sabe que aquilo vai dar errado, que aquilo pode dar errado. Não é uma coisa que você tem que fazer e pode dar errado. Uma coisa você tem que fazer, você vai voar de avião, você vai para a Europa, você tem que ir, Senhor, me guarda nessa viagem. Agora, você vai pular dessas coisas por causa da adrenalina. O diabo gosta disso, meu irmão. Vai mesmo na adrenalina, vai mesmo. Pula mesmo, pula, a corda arrebenta. Senhor, me ajuda, me socorre. Puf. Pois é, não vou falar porque vai ferir as almas. E, gente, olha só, existem coisas que tudo bem, você fala, poxa, eu vou ter que viajar para a Europa, para os Estados Unidos. Você não vai de cavalo, né, meu irmão? A cavalo. Você vai de avião, não é de, não, é a cavalo. Agora, pois é, mas eu não tinha avião. Mas hoje tem avião. Você pega o avião. Pode cair? Pode também, meu irmão. Se cair, você fala assim, obrigado pela vida. Então, aquele lá, aí a França, né? É, pois é. Mas isso a pessoa tinha que ir. Então, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, etc. Guarda a gente nessa viagem, tudo bem. Mas tu vai me pular de um precipício amarrado com os pés numa corda, meu irmão? Fala sério. Ai, mas é adrenalina. É? Então vai. Eu já viu aquele desenho do lobo que corre atrás do avestruz? Quando cai, faz puf, papalégua. Vai acontecer isso. Deus me ajuda, puf. E sabe lá onde é que você vai parar, né? Porque isso praticamente é um suicídio, né, meu irmão? O diabo sabe, né? Vai mesmo.
Enche de adrenalina mesmo. Não, que isso, tem nada a ver. A corda é dessa grossura até arrebentar. Mas não era grosso? Era, mas arrebentou. Pois é. Também. Está no controle, no final do mês. Deus me ajude. Te ajuda como? Foi você que gastou, cara. Para que tu gastou? Amém, gente? A gente tem que ter muita sabedoria. Então, aí sim a resposta divina não vai tardar. Se você fizer o quê? Não discutir, não brigar. Entender que você não vai brigar com a carne, gente. Você não vai brigar com a carne. Brigar com a carne é briga entre os homens. Você não vai brigar, cara. Fica quieto. Mas o cara me xingou. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Você é tolo, meu irmão. Você está dizendo para mim assim: eu dou um boi para ser espiritual, mas dou uma boiada para continuar carnal. Então, o maior valor para você é ser carnal. É isso que você está dizendo. Deus está ouvindo isso. Aí tu entra na briga lá, arrebenta tudo, depois fala: Jesus, eu te amo tanto. Pois é, mas não parece. Você nega a fé. Isso é sério, gente. Muito sério. Tem que ter cuidado. Se nós nos humilharmos como Moisés e Arão diante de Deus, aí sim a resposta divina não tarda. A glória do Senhor se manifesta. Isso mostra que quando servos escolhem a oração em vez da reação, e o de revaver se revela. Se eu já reagi, então eu já disse assim: Deus, eu já fiz por minha conta aqui. É como se Deus dissesse assim: então vai nessa. Vai nessa força, se vira aí. Mas Deus falou isso para Israel, não falou? Vocês não buscaram ajuda no Egito? Naquela, como é que ele fala? Naquela vara queimada que fura a mão? É? Na vara quebrada? É? Então se vira lá com ele, que eu quero ver. Você acha que Deus mudou? Você está reagindo, está fazendo o que quer e depois vai orar. O pior é que depois que dá tudo errado, Deus, o que eu fiz? Deus é paciente com a gente, né, meu irmão? Ele nem fala assim: o que você fez? Você quer a lista? Quer mesmo? Não, Senhor, não mostra não, que é melhor. Não mostra que é melhor. Aí depois, pastor, ora por mim. Mas, meu irmão, tu já fez, cara. Como é que a gente faz? Senhor, tem misericórdia dessa alma aí que deixou o diabo usar ela. Tem que orar assim. Pois é. Umas coisas depois chora. Não, essa é minha esposa, esse é meu marido, sim. Aí casa depois. Não, cansei dele. Ora por mim, pastor. Vou orar não. Vou orar não, meu irmão. Claro que não vou orar. Vou falar: Senhor, mata os dois. O senhor falou que é até a morte. Ué, como é que você vai orar? Você está entendendo, meu irmão? Fica um negócio esquisito. Você vai orar pelo pecado? Não vai. Então, Senhor, é até a morte. Mata os dois. Pronto. Ué, eu não penso. Eu não sei. Pô, já aconteceu isso comigo. A pessoa com filho, tendo relação sexual com outro homem, com dois filhos pequenos de homens diferentes, me pedindo para eu orar para trazer de volta o marido dela. Eu perguntei: tu é casada? Não, é meu namorado. Eu falei: pois é, eu oro para o Senhor tirar essa espírito de prostituição de você. Quer? Não. Eu falei: então eu não vou orar. Como é que eu vou orar? Mata ela então, Senhor. Você está entendendo, gente, como a igreja precisa amadurecer? É muito sério isso. Entende? Quando você casa, não sei por que o senhor está me usando para falar isso, quando você casa, meu irmão, você fez um pacto diante de Deus. Rafael, mas eu nem era de Cristo. Meu irmão, casou, não importa se é ou se não é de Cristo. Você está fazendo um pacto diante de Deus. Copiou? E se você separa, você está quebrando esse pacto diante de Deus. Rafael, mas todo mundo tem uma desculpa, né? O marido me batia, isso é outra coisa. Deu para entender?
Se não tem nada de errado, não vem com esse negócio de, cansei dele, cansei dela. Meu irmão, não vem porque Deus vai te cobrar. Você está entendendo? Amém, meu irmão? Nem sei porque que dei esse recado, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Assim, a resposta divina não tarda. A glória do Senhor se manifesta. Isso mostra que quando servos escolhem, não é líderes, é servos, escolhem a oração em vez de reação, e o de Revavirê se revela. A presença divina é a resposta à humildade e à busca sincera, porque na Bíblia está escrito assim em Isaías: Deus é tão grande e habita no mais alto céu, mas habita também com aquele que é humilde e contrito de coração. A gente fica naquela arrogância, sou eu que tenho razão, sou eu que tenho. Deus, sou eu que tenho razão, tá vendo? Ele não tem, não, eu que tenho. Como é que Deus vai responder isso, gente? Deus não vai responder, porque a gente já está mostrando arrogância na carne. E quem está na carne não agrada a Deus. Rafael, mas você nunca entra na carne? Todos nós entramos, nós temos é que vigiar, ter cuidado. Temos que ter noção do mecanismo que nos leva ao pecado, para que a gente, em Yeshua, evite. Às vezes é melhor calar a boca. Aí o cara faz uma ofensa a você, você vai no dicionário de ofensas. Qual é a ofensa maior que essa ofensa aqui? É a ofensa 23. Aí você manda 23. Não é assim? Hein? Aí você deu a 23, ele abre o dele, vê a 14ª. Não, a 56ª. Essa pega pesada. Aí manda ela. Aí tu pega o dicionário dessa grossura. Assim, você já viu? Dicionário de ofensas. Cada vez maior. Aí tu abre lá o 158 e manda. Aí, meu irmão, diabo só gosta. Pois é. Pois é, litígio. É isso, e o diabo gosta disso. Você sabe o que o Senhor falou para mim com relação a mim e meu pai? Ele falou assim: olha quem provoca a briga entre você e seu pai. Foi a primeira vez que eu vi o diabo. Ó. Então o diabo gosta. Ele gosta. Porque aí ele nos dá aquele dicionário de ofensa e fica, pô, Rafael, essa ofensa aí é fraquinha. Pega aquela do capítulo 200, aquela pesa. Aí ele vai lá no outro, ele não é mole não. Vai, não, 200 é fraco, cara. Ele te deu 200, dá 150 para ele, 300, que ele vai ver o que é bom. Fica assim. Aí um ofende o outro, um ofende o outro. E o diabo se agrada porque o ódio entra no meu coração. E quem odeia o seu próximo não tem salvação. Amém? Vamos ver se a gente aprende, né, gente? Veja em Números 20, de 7 a 8. E disse Iude Revavirê a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirará água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Gente, Rafael, já ouvi isso. Gente, isso é muito profundo. Você precisa ter paciência para o Espírito te mover na palavra. Essa vara, que vara é essa? Hein? Primeiro não é a vara, né? A tradução melhor seria cajado, porque em hebraico é ramaté, que é cajado. É melhor traduzido por cajado. Mas na nossa Bíblia está vara, eu vou falar vara para que você não confunda a coisa. Tá bom? Nossa Bíblia está vara. E que cajado ou vara é essa? Você não para pensar. Nada na Bíblia é à toa, gente. Se Deus falou ai, é algo que você precisa compreender. Se Deus falou, sei lá, B, é algo que você precisa compreender. Nada é à toa. Deus falou para Moisés, pega a vara e vá.
pega o cajado e vá, ó. E disse Iude Revavirê a Moisés: toma o cajado e ajunta a congregação, tu e Arão, mandou Arão, teu irmão, ó. Vá você e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, assim lhes tirará água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Meu irmão, a primeira coisa que eu perguntei, Senhor, para que Moisés precisa levar esse cajado, Senhor? Eu perguntei. Está errado? Não. Eu quero saber. Você não quer saber? Pois é, você tem que passar a perguntar. Primeira ordem que Deus dá é tomar o cajado. Será que Moisés estava manco e precisou do cajado? Não é nada disso. Vê que cajado é esse? Êxodo 17:5. Então disse Iude Revavirê a Moisés: passa diante do povo e leva contigo algum dos anciãos de Israel, toma na mão o teu cajado com que feriste o rio e vai-te. Eita, ó, começou a clarear. É o mesmo cajado que Moisés feriu o rio. Que rio? Rio Piabanha, em Minas? Rio Amazonas? Tchan, 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 tchan. Rio Paraná? Não, o Rio Nilo. Rio Nilo. É o Rio Nilo. E que quando tocou essa vara, o que aconteceu no rio? Virou. Veja em Êxodo 7:20. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara Iude Revavirê. Arão, levantando a vara, ou o cajado, feriu as águas que estavam no rio. Ele fez o quê? Ó, feriu as águas. E a água virou o quê? Feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Todas é todas. Do início do rio, que começa lá no interior da África, não sei, até ali virou sangue. Sangue. Ó, é a mesma vara. Aí você tem que começar a prestar atenção no elemento sangue. Sangue. Mas presta atenção no elemento cajado também. Prestou atenção? Depois que Moisés e Arão, ainda no Egito, transformaram as águas do Nilo em sangue, marcando o início das pragas, não foi? É o início da libertação. Já na peregrinação no deserto, passados 38 a 39 anos, arredondar para 40, do evento do rio Nilo se transformar em sangue, o Senhor ordenou Moisés e Arão que com a mesma vara fossem até a rocha e falassem a ela diante de todo o povo de Israel, para que dela jorrasse água, que saciassem a congregação e a seus animais. Então Moisés obedece ao Senhor. Mais ou menos, mas vamos dizer que sim. Números 20, de 9 a 11. Então Moisés tomou o cajado, a vara, de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Eles eram rebeldes? Eles eram rebeldes. Moisés não está errado. Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ô, seus rebeldes. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. A água saiu? Saiu. É o que Deus falou? É.
Ele disse que ia sair água. A água saiu. Então, Yud Revavirê não se agrada do que Moisés e Arão fizeram. E com isso, presta atenção no que o Senhor fala para eles em Números 20, versículo 12. Presta atenção. Pelo que Yud Revavirê disse a Moisés e Arão: porventura não me crestes. Sublinhe aí na sua Bíblia, se é que você tem Bíblia. Porventura não me crestes a mim, eita, para que santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes dei. Castigo. Opa. Agora, você ouviu o que Deus falou? Vocês não creram em mim. Moisés e Arão, que viram maravilhas, não creram no Senhor? Você nunca prestou atenção nisso? Como assim? Moisés e Arão não creram? Gente, vocês precisam fazer perguntas a Deus. Vocês precisam se interessar por isso, para entender. Gente, essa questão é uma das mais debatidas em toda a Torá até os dias de hoje entre os rabinos. Os rabinos ficam num cutuca daqui, cutuca dali para entender isso, porque como Moisés, um homem que Deus operou maravilhas na frente dele, naquele momento ele foi incrédulo? É de se perguntar, né? Inclui Arão aí nesse negócio, porque Arão também viu. E isso é discutido em Israel até os dias de hoje, pois envolve a incredulidade do maior servo fiel de Yud Revavirê. Lá em Hebreus está dizendo que Moisés é comparável a Yeshua, né? Tipifica Yeshua. Só que ele é como servo fiel na casa do Senhor. E Yeshua é filho, a diferença. Né? Então, os rabinos discutem, porque eles não têm essa revelação também, né? Eles discutem. Pois envolve a incredulidade do maior servo fiel de Yud Revavirê. Primeiro, para entendermos essa questão, temos que ver o que é revelado ao apóstolo Paulo de quem é a rocha. E você já sabe, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Mashiach. Fala em hebraico, aprende, Mashiach. É Mashiach, é Yeshua. E ela os seguiu no deserto. De posse dessa revelação que a rocha é Yeshua, Hamashia, e que é esta rocha que tem água para dessedentar a nossa sede, nos lembramos de um diálogo muito especial na Bíblia. Qual é? Da samaritana. Olha lá em João 4, de 7 a 10. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Você acha que é à toa essas coisas, gente? Hein? Disse-lhe Yeshua, dá-me de beber. Tem até um louvor aí, dá-me de beber. Por quê? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Ou ela reconheceu ele como um, porque ele andava como um, vestia o quê? Calça jeans. Tzitzit. Amém? Talite dele estava lá, todo bonitão. E ela viu. Eu vi, eu te peguei. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Yeshua respondeu-lhe e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Yud Revavirê, que é o Pai, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água
A mesma rocha que estava lá no deserto, dando água a Israel. Yeshua. Entendendo quem de fato é a rocha que jorra água, podemos voltar no tempo durante os primeiros meses da jornada no deserto. Você vai ver uma coisa interessante também. E ver que Moisés já havia ferido a rocha. Ó, com a mesma vara que feriu o rio Nilo, o transformando em sangue. A vara que provoca sangramento e a vara que fere a rocha, para você entender melhor, presta atenção, a vara é, na verdade, o juízo de Yud-Heh-Vav-Heh. Deu para entender? A vara é o juízo que fere e gera sangue. É o juízo sobre a rocha. E Moisés vai bater com a vara na rocha. Quer ver? Êxodo 17, 4 a 6. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, o teu cajado, mesmo que feriu as águas do Nilo, com que feriu o rio, e vai. Ó, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. O pai e o filho junto. A mesma figura que Moshe vai ver. Em Horebe, e tu ferirás a rocha. Tem que ferir a rocha. É o juízo. A vara representa o juízo de Deus sobre a rocha. Esse é o evangelho proclamado no deserto, aonde o homem está. E dela sairão o quê? Pede-me e eu te darei água viva. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. A incredulidade de Moisés e Arão, vou te dar duas razões. Está no fato de eles não crerem que era só falar com a rocha e ela daria água para dessedentar a sede do povo. Moisés, com a vara do juízo divino, já havia ferido a rocha uma vez, porque a rocha só é ferida uma vez. Agora, uns 40 anos depois, em Números, nessa paraxá, ele fere a rocha com a vara do juízo uma segunda e terceira vez. Não pode. Não pode. Agora você vai entender. Você vai entender uma coisa, gente. A rocha só será ferida uma vez com a vara do juízo divino. É por isso que está escrito em Hebreus uma coisa. Hebreus 6, de 4 a 6. Presta atenção. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Yud-Heh-Vav-Heh e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, fizeram o quê? Crucificaram o filho de Yud-Heh-Vav-Heh e o exporam à vergonha ao vidipério. Foi isso que Moisés fez e não pode fazer. Por isso que é impossível. Assustou? É para assustar mesmo. É para assustar. Yeshua só é ferido uma vez, não duas. Então agora, em vez de você feri-lo, em vez de você desobedecer, e a igreja tem ferido o Filho de Deus, e ele não pode ser ferido duas vezes, uma só. Agora eu tenho que falar com ele, orar a ele, para que ele me dê água viva. Agora, sabe por que Moisés e Arão não creram também? É outra razão. Por quê? Pensa aí com o titio. Pensa, gente. Vocês têm mioleira. Pensa. O que acontece com Israel depois que a rocha foi ferida? Eles creram?
Moisés e Arão tipificam Israel nos tempos de hoje. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Copiou? Continua não crendo. E Moisés e Arão tipificam isso. Por quê? Moisés e Arão. Porque Levi não creu. Amém, meu irmão? E qual foi a punição? Hein? Qual foi a punição? Não entraram na terra prometida. Sabe o que tipifica isso? Que quem ferir a rocha uma segunda vez não será salvo. Não entrará na terra prometida. Arrependei-vos de vossos pecados. Beijai o filho no caminho enquanto há tempo. Porque quando ele vier com juízo, acabou. Quando nós fechamos os olhos aqui na terra, acabou. Arrependei-vos de vossos pecados. Essa é a pregação. Arrependei-vos. Yeshua só seria ferido uma vez pelo juízo divino pelos nossos pecados. E este texto em Hebreus, que nós acabamos de ler, nos esclarece o porquê Moisés e Arão também não entraram na terra de Canaã. Esse castigo divino a Moisés e Arão tipifica o que Hebreus 6 afirmou. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Yud Reva Virré e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Eu finalizo dizendo, cuidado, porque isso não é brincadeira. Shabbat Shalom. Fala, meu.